Há pouco nós mostramos que começaram hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Milhares de alunos já se preparam para as provas, que vão ser em novembro. Mas qual é a melhor estratégia de estudo para o Enem? Eu converso agora com Marco Antônio Delisola, coordenador educacional da Mackenzie aqui de Brasília. Muito obrigada, Marco Antônio, pela presença. Boa noite. Boa noite. Aí eu vou repetir a pergunta. Qual é a melhor estratégia para estudar para o Enem? Olha, na verdade, cada jovem deve ter a sua estratégia. Não há uma receita pré-estabelecida, mas há alguns passos que são importantes, fundamentais. Por exemplo, você tem que estabelecer uma meta. Essa meta percorre um plano de trabalho que você precisa estruturar, com o seu horário disponível, com os recursos que você possui, e aí você vai buscar a atitude, não pode ser diferente. Essa atitude seria criar o hábito de estudo, por exemplo, porque às vezes tem muita gente que tem essa dificuldade. Com certeza. Na verdade, imagina-se que o Enem seja mais uma prova pontual, quando na verdade ela é uma avaliação que já começou há muito tempo, né? A proficiência na leitura é fundamental para que o aluno tenha aqueles eixos temáticos que aparecem na matriz de referência do Enem. O senhor falou que é um preparo de anos, mas Com aquele toda aluno certeza. que vacilou e não se preparou ao longo desse tempo, deixou para a última hora, no último ano, o que é que a gente pode dizer para eles? Respirar fundo, ter foco nos estudos e perseverar. Não pode ser de forma diferente. Investindo mais onde ele julgue que precisa aprender mais. Porque o resultado do Enem, ele é um resultado que está fundamentado em 5 instrumentos avaliativos. Uma produção escrita e 4 outras provas que percorrem um conjunto de disciplinas curriculares onde aparecem, então, as 4 áreas de conhecimento. Linguagens, de maneira simplificada, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. 2 questões. Primeiro, como é que a gente pode dar uma dica para criar esse hábito? Porque há uma resistência, né, desse hábito que você não criou ao longo do tempo. Qual a melhor forma de fazer esse hábito? E a outra é tanta coisa para estudar, como é que fixa tanto conteúdo? Na verdade, a fixação do conteúdo, ela deve ser levada em conta por meio da compreensão. Então, você não precisa de quantidade, mas você precisa de qualidade. Aprofundar o seu conhecimento é fundamental. Enquanto você não compreender um determinado tema, você não deve partir para outro. Então, você tem que fazer uso de uma estratégia em que você vai galgando aos poucos, fruto de perseverança. Essa perseverança tem que percorrer tempo. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender. Quanto mais tempo eu me dedico, significa que mais tempo eu obterei para alavancar o meu aprendizado. E daí vem o hábito, mas também tem gente que exagera, né? Acaba estressando, estudando demais, esquece. É preciso também aquele momento de lazer até para fixar melhor isso aí, esse conteúdo. Com certeza, a vida continua. Você deve naturalmente interromper para se levantar, fazer uma movimentação corporal, tomar um copo d'água, depois você retoma os estudos. Dizem que de 45 a 50 minutos de dedicação aos livros gera um pequeno cansaço. Então, interrompa, 10 minutinhos, exercite, volte e retome. Se você se sentir muito cansado, faça intervalos menores. Se você se sentir menos cansado, faça intervalos maiores. E você vai ver, se você está assimilando, o resultado está sendo positivo. Exatamente. Senão tem que mudar a estratégia, um percurso, né, que cada um deve fazer. Certo, então. Vamos lembrar aqui que a internet é uma ferramenta importante e a EBC, eu vou relembrar aqui, a Empresa Brasil de Comunicação, oferece um aplicativo com questões de provas do Enem, provas que foram aplicadas de 2009 a 2013. Então, anota o endereço aí, se você quiser se preparar bem, anote aí. O endereço do site é questõesenem.ebc.com.br. Eu agradeço aqui a presença, Marco Antônio Delisola, muito obrigada pela participação, até a próxima. Muito obrigado, ficamos à disposição.